Imagine um menino tão pequeno que os olhares achavam que ele não passaria de mais uma promessa desperdiçada. Imagine que esse mesmo menino carregou a responsabilidade de uma nação inteira nos ombros e, ainda assim, conseguiu transformar a fraqueza em domínio absoluto do jogo. Esse menino é Lionel Messi, e a história dele não é só sobre gols e troféus. É sobre tratamentos caros que ninguém da família podia pagar, contratos improvisados, lágrimas em plenários e a pressão insuportável de ser comparado a lendas desde a adolescência. O que muitos chamam apenas de talento foi, na verdade, forjado entre a necessidade e a obsessão, por não desapontar quem acreditou nele. Poucos momentos da vida pública de Messi mostram o recorte humano tão cru quanto sua infância em Rosário. Ali, num bairro onde a bola era a principal distração, o talento de Lionel já brilhava. Mas o corpo não correspondia à expectativa do esporte profissional. O diagnóstico de deficiência do hormônio do crescimento poderia ter sido o fim da sua história antes dela começar. O tratamento era caro, inacessível para a família. E por um momento o sonho pareceu ruir. É aí que entra um detalhe que muitos repetem como anedota, mas que carrega uma verdade pesada. Um guardanapo que virou contrato. O Barcelona apostou e assinou ali, num impulso, em um pedaço de papel, acreditando mais no que via com os pés do que no que via na fita métrica. Essa aposta mudou tudo, mas também plantou a primeira semente de um dilema que acompanharia Messi para sempre. Ao crescer entre a Catalunha e a Argentina, ele ganhou o mundo e, ao mesmo tempo, perdeu parte da naturalidade de um jogador que se forma em sua terra. A crítica argentina sempre teve uma ponta de ressentimento quando chamava Messi de estrangeiro, como se a camisa dele não bastasse para legitimar sua entrega. No entanto, o que acontece no gramado desmonta rótulos com facilidade. Messi parecia enxergar o jogo em câmera lenta, antecipando movimentos, inventando espaços, fazendo passes que pareciam ter sido coordenados por uma mente que já conhecia o futuro. Ainda assim, os críticos encontravam brechas. Diziam que ele não era líder, que não incendiava estádios com discursos, que sua expressão contida era sinal de indiferença. Mas será que liderança tem uma única forma? Será que gritar mais alto equivale a carregar mais culpa? Essas perguntas rondaram a carreira dele por anos, e a resposta veio aos poucos, em momentos quebrados entre glórias e derrotas. A juventude de Messi no Barcelona foi de construção silenciosa. Ele se moldou ao lado de jogadores como Xavi e Iniesta, que formaram uma sinfonia tática, enquanto a mídia construía narrativas que o empurravam para comparações com Maradona. Ele fazia o único que importava. Jogava. A cada temporada acumulava títulos e estatísticas. Mas quando vestia a camisa da seleção argentina, a história tomava outro tom. Havia ali uma tensão que nem estatísticas resolviam. A Argentina, acostumada a ídolos barulhentos, parecia demandar de Messi um tipo de exibição que não correspondia ao seu jeito. Perdu Finei. Sofreu críticas públicas e, em um momento de exaustão, chegou a anunciar que deixaria a seleção. As lágrimas naquela decisão mostraram que por trás da imagem serena havia um ser humano que sangrava com o peso das expectativas. O retorno, quando veio, foi uma construção lenta de confiança mútua entre jogador e nação. A conquista da Copa América não foi apenas um troféu, foi um acerto de contas com o que lhe cobraram por anos. O abraço da torcida, aquele encontro com a pátria que tantas vezes o julgou, mudou a narrativa, mas não apagou as perguntas sobre sua personalidade. Fora do campo, a vida de Messi sempre foi cercada por uma aura de normalidade, quase provinciana, em contraste com a ostentação que acompanha outros astros. Casado com Antonella, cercado por família, ele escolheu manter um recato que irritava jornalistas e fascinava fãs. Essa escolha revela uma faceta essencial da sua força, a disciplina de quem prefere que a obra fale mais alto que o artista. Ainda assim, surgiram momentos que testaram seu prestígio. Processos por questões fiscais na Espanha atingiram sua imagem e abriram espaço para que parte do público questionasse a natureza de sua relação com o poder e o dinheiro.
Momentos assim lembram que nenhum ídolo é insusceptível aos problemas que atingem pessoas públicas. E quando a vida profissional dele entrou numa encruzilhada com o Barcelona, a ferida ficou exposta. A saída do clube que lhe deu tudo envolveu contratos, crises financeiras do próprio Barcelona e uma despedida que emocionou o mundo. Messi chorou diante de câmeras, e aquelas lágrimas geraram interpretações diversas. Para alguns, emoção pura, para outros, estratégia calculada. O fato é que a ruptura foi histórica. Ao vestir a camisa do Paris Saint-Germain, Messi encontrou outro palco e outros desafios. Às vezes brilhou, às vezes foi criticado por supostas atitudes de quem se acomoda. Por atuar em um time com estrelas maiores do que o necessário, em Paris ele lidou com a dúvida renovada sobre sua liderança e sobre sua capacidade de carregar equipes que não tinham a herança tática que ele conhecia tão bem. Essa fase mostrou que, mesmo para lendas, adaptar-se exige paciência e entrega que nem sempre o público antecipa. Mas talvez o capítulo que reescreveu a história da sua imagem tenha sido a Copa do Mundo de 2022, ali, na última chance de consagrar um legado que parecia incompleto. Messi entregou níveis de emoção que calaram os mais severos críticos. Liderou, brigou, chorou, comemorou e, no fim, ergueu o troféu que faltava. Para muitos argentinos foi redenção. Para muitos críticos foi a prova de que a culpa nunca foi dele, mas da expectativa desmedida. Ainda assim, surgiram as teorias mais duras, de quem tenta reduzir feitos à injustiça de árbitros ou sorte. E é justamente essa impossibilidade de neutralizar críticas que torna Messi fascinante. Ele venceu de forma que as explicações ainda hoje dividem opiniões, como se a grandeza incomodasse e fomentasse narrativas para diminuí-la. Há outro aspecto curioso em sua história, que poucos apontam com a devida atenção. A rivalidade com Cristiano Ronaldo foi ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. A comparação constante transformou ambos em versões amplificadas de si mesmos. A rivalidade fomentou recordes, mas também gerou estigmas. Messi, o gênio calado, Cristiano, o atleta obcecado. Nada aqui é absoluto. Por trás das manchetes havia uma construção mútua de significado que alimentou legiões e fez do futebol um espetáculo de disputas simbólicas. Fora dos gramados, Messi mostrou outra habilidade, a de impactar economias e culturas. Sua ida para a Major League Soccer transformou públicos, vendas de ingressos, receitas de transmissão. Mesmo em ligas consideradas menores, seu nome movimenta cidades. Isso demonstra que a grandeza dele extrapola o campo técnico. É econômica, emocional e cultural. E talvez a lição mais poderosa que se extrai de sua trajetória seja mais simples do que todos os números. Messi nos ensina sobre compatibilidade entre identidade e ação. Ele não se transformou para caber num molde, apenas lapidou o que tinha de melhor com disciplina, trabalho e escolhas que muitas vezes não foram compreendidas por quem prefere o espetáculo do escândalo. A história de Lionel Messi é, portanto, uma contradição produtiva. Ele foi ao mesmo tempo objeto de aclamação e alvo de dúvidas, o centro de adoração e de ódio. Isso acontece sempre que alguém ocupa um lugar que desafia categorias fáceis. Se quisermos resumir a grande lição, podemos dizer que Messi nos mostra que a resistência às expectativas é um tipo de vitória tão importante quanto os troféus. Ele mostra que a forma mais profunda de liderança pode ser exercida no silêncio do trabalho diário, na repetição de gestos que ninguém enxerga, na humildade que transforma talento em legado. No fim do dia, quando as luzes se apagam e os estádios se esvaziam, o que fica não é apenas um número em uma tabela, mas a memória de quem ousou ser diferente e, mesmo assim, venceu. Lionel Messi não é perfeito, talvez nunca tenha pretendido ser. Ele é humano, testado pelo tempo e pelas acusações, celebrado pelos feitos e questionado pelas interpretações. E é por isso que sua história continua a fascinar, a dividir e a inspirar. Quem aceita ler além das manchetes descobre que, por trás do mito, havia um menino que fez sua condição inicial se tornar um impulso para transformar a própria vida. E isso, mais do que qualquer título,
É algo que merece ser contado e recontado sempre.